A paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem? Tudo bem, papais, mamães? Glória a Deus por mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais uma semana, que a tua semana seja abençoada para a glória de Deus. Estamos aqui, eu estou com muita saudade das crianças, saudade daqueles abraços que eu recebia todos os domingos na EBD. Temos fé em Deus que logo que o Senhor nos permitir, estaremos reunidos novamente para ouvir mais histórias da palavra de Deus. Amém? Aprender mais a palavra de Deus. Estamos na segunda lição do nosso terceiro trimestre de 2020. Nós não pegamos a revista especial, a edição especial da CPAD. Nós pegamos revista de anos anteriores e estamos falando a revista que fala sobre algumas histórias de Jesus. E a história de hoje fala sobre, mais uma vez, sobre uma semente. A semana passada falamos, a primeira lição, a prof. Esté falou sobre uma sementinha. Tá lembrado qual é a sementinha que ela falou? Se tiver lembrado, vai lá nos comentários e deixa lá nos comentários qual a sementinha que a prof. Esté falou, tá bom? Vamos começar com uma oração. E para essa oração eu vou chamar a minha filha Natália para participar aqui comigo. Para começar, assim como sempre eu convidava uma criança na EBD para orar, como não posso chamar um de vocês, tenho comigo a Natália para compartilhar comigo, tá bom? Compartilhar conosco a oração. Vamos? Senhor Jesus, muito obrigada, Deus. Muito obrigada pelo seu momento. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus. Muito obrigada por mais um dia, Senhor. Abrir nossas mentes e nossos corações, ó Pai, para entendermos e guardarmos a Tua palavra. Abençoa, Senhor. Abençoa a nossa família, que voltamos logo, ó Pai. E se não voltamos, estejamos no céu aí contigo, Senhor, na glória. Nas ruas de ouro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, crianças. Olha só, somos do Distrito 12 Restinga, em Porto Alegre. E algumas crianças não me conhecem, porque aparecemos no YouTube, no Facebook. E algumas crianças também até da igreja, nem todas participam da EBD. Amém? Nem todas participam da EBD. Mas eu acho que a grande maioria das crianças me conhecem. Mas para quem não me conhece, vou me apresentar, e a Natália também vai se apresentar com um louvor. Uma musiquinha que a prof. Amanda, lá de Pernambuco, da minha terra, nossa terra, ela sempre canta com as crianças, a tia Amanda, de lá da Praça da Convenção em Olinda. Vamos nos apresentar cantando? Estrelinha eu não sou, passarinho também não, nuvenzinha, rio animal, nem florzinha no quintal, uma pessoa, isso sim, eu me chamo Natália. Ouviram meu nome? Não. Se não ouviram, vou cantar de novo para vocês ouvirem o meu nome e já gravar. E se ouviram, vou cantar de novo para vocês relembrarem o meu nome, tá bom? Ficar gravadinho aí. Mas enquanto a gente canta novamente, as crianças vão fazer o que, Natália? Já vai dando like, compartilhando. Mas quem não... E comentando. Mas quem não sabe, peça ajuda para o seu responsável. Mas se você não entende que é responsável, é quem cuida de você. Sua avó, seu tio, sua tia. Muito bem. Criança não pode ficar sozinha na internet. Papai e mamãe tem que ficar de olho, mesmo quando é culto da igreja. Quando é culto de EBD, quando é história para aprender também junto com as crianças, tá bom? E também porque senão a criança pode mandar para uma pessoa que não conhece. Muito bem, vamos lá? Cantar novamente, eu me apresento e você já vai comentando e compartilhando, deixando teu like aí, tá bom? Estrelinha eu não sou, passarinho também não, nuvenzinha, rio animal, nem florzinha no quintal, uma pessoa, isso sim, eu me chamo Lídia. Natália, perdão.
Natália Eu confundo. e Lídia. A gente sempre, quando canta essa musiquinha, a gente às vezes se atrapalha um pouquinho. Mas eu sou a Prof. Lídia e essa é a Natália, minha filha. Bom, crianças, vamos falar sobre a história do semeador. A história do semeador, todas as histórias que nós contamos aqui na nossa EBT, seja na EBT, no culto infantil, está escrito onde? Na Bíblia. Mas, mãe, você vai ler essa Bíblia? Não, não vou ler essa Bíblia. Essa Bíblia é para o final a gente fazer algo especial com ela. Nós vamos ler nossa leitura bíblica. Está escrito lá em Mateus, capítulo 13, do 1 ao 23. Só que para não me estender muito, eu vou ler até o versículo 3 e depois eu continuo com a história, tá bom? Eu vou continuar o que está escrito aqui na Bíblia, a continuação vai ser como história. Mateus, capítulo 13, versículo do 1 ao 3. Achou? Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estavam assentados junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, ele se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Mas, mamãe, o que é semear? Semear é a gente plantar uma sementinha. E o semeador, Jesus contando a parábola do semeador. O semeador, ele saiu a semear. Vocês sabem o que é semeador? É aquele que planta a sementinha. Também é. Ele saiu a semear. E quando o semeador estava lá, ó, caminhando à beira do caminho, ele soltou algumas sementes à beira do caminho. Mas o caminho era duro, gente, ó. A sementinha não entrou na terra. Era um caminho duro. Então, o que aconteceu? As pessoas passavam, sabe aqueles caminhos? As pessoas passavam e a sementinha não entrava na terra, porque é aquele caminho duro, que a gente pisa muitas vezes, muitas vezes o caminho fica duro. Ele não entra, a sementinha não entra. Então, se não entra, não vai nascer. E, além do mais, ainda teve os passarinhos que vieram, ó, e comeram a sementinha, comeram aquelas sementes. Então, a semente não brotou. Jesus continuou a parábola dizendo que o semeador continuou seguindo o seu caminho e soltou mais algumas sementes. Desta vez, ele soltou uma semente e a semente caiu entre as pedras, muitas pedras. Um lugar que tinha pedras e não tinha muita terra. Então a plantinha até começou a nascer. Mas aí, como ela não tinha terra, veio o sol forte e queimou a sementinha. A sementinha não tinha, a plantinha quando ela nasce, ela tem a raiz e ela se alimenta pela raiz. Então ela não tinha terra suficiente aqui embaixo para poder afundar as suas raízes. Então o sol forte a queimou e ela também morreu. Ah, mas o semeador desistiu? Não desistiu. O semeador continuou com a sua sementinha lá, ó. Continuou caminhando e pegou mais umas sementinhas e jogou no caminho. Ah, mas esse caminho tem mais terra. Então a sementinha podia aprofundar suas raízes e ter mais água. E pegar água, né? Mas aí acontece, crianças, que essa sementinha, ela caiu entre os espinhos. Sabe espinho? O que é que faz o espinho? O espinho, ele fura, ele sufoca. E foi o que aconteceu com aquela plantinha. Os espinhos sufocaram aquela plantinha. E a plantinha, mais uma vez, não vingou. Ela morreu também. E o semeador, será que o semeador ficou assim, triste, já plantei 3 vezes e nenhuma sementinha vingou? Não, o semeador continuou persistente e foi lá e continuou o seu caminho e jogou mais algumas sementinhas.
Agora, dessa vez, crianças, ele jogou a sementinha, ó, aqui, numa terra fértil, uma terra bem tratada, uma terra onde tinha bastante água, onde tinha nutrientes para aquela plantinha. Sabe o que aconteceu? A plantinha foi nascendo, crescendo, ó, crescendo e se tornou uma linda árvore, uma linda e frutífera árvore, para a glória de Deus e para a alegria do semeador. Para a glória de Deus e para a alegria do semeador. Vocês vão entender por que para a glória de Deus. Amém? Então Jesus estava lá, falando a parábola do semeador. Mas mamãe, o que significa tudo isso? Vocês não entenderam o que Eu significa assim cada coisa? Pois é. Aquelas pessoas naquele tempo também não entenderam. E os discípulos foram e falaram com Jesus. Lá no capítulo 13, versículo 10. E acercando-se deles, os discípulos disseram-lhe: por que ele falas por parábolas? Perguntou a Jesus. Porque Jesus falava aquelas pessoas, as pessoas lá, ó. Jesus estava onde? Estava no mar, sentado num barco. E as pessoas se reuniram para ouvir Jesus falar. Então, as pessoas gostavam de ouvir Jesus falar, que Jesus falava coisas boas. E é assim que tem que ser a nossa vida. Temos que falar coisas boas, coisas que edifiquem as pessoas, para que as pessoas possam gostar, ter o prazer de estar conosco. Não nesse momento, não podemos nos reunir por conta dessa pandemia, mas em nome de Jesus, assim que o Senhor nos permitir, estaremos reunidos de novo. Então, ó, os discípulos foram e responderam. Aliás, Jesus respondendo aos discípulos que perguntaram por que falavam eles por parábola, aí Jesus disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Jesus queria dizer que os discípulos poderiam entender aquilo, porque eles liam a palavra de Deus, eles estavam sempre com Jesus. E aquelas pessoas não entendiam o que Jesus ia dizer. Será que Jesus deixou assim as pessoas voando assim? Não entendi nada e deixou as pessoas assim? Não. Não. Jesus foi e explicou cada parte da parábola que ele quis dizer. Jesus começou a explicar. Sabe aquela semente que caiu na beira do caminho, que os pássaros vieram e comeram? Sabe aquela semente? São aquelas pessoas que elas vão à igreja, que ouvem a palavra de Deus, Mas aí, quando elas vão embora para suas casas, quando chega no meio do caminho, elas ficam: será que Jesus me ama mesmo? Será que aquilo que o pastor falou, Jesus te ama? Será que o que a prof falou é verdade? Aí, crianças, criou a dúvida no coração. Aí o inimigo, o diabo se aproveita e faz como os pássaros, vai lá e pega aquela sementinha. Essa semente assim, que eu falei, a semente, ela representa a palavra de Deus. E a terra, essas terras que eu coloquei aqui, ela representa o coração. Então, a palavra de Deus, a semente é como a palavra de Deus, dita para as pessoas, que cada terra dessa representa o tipo do coração da pessoa. Aí aquela pessoa que tem o coração assim, como chão batido, duro, elas ficam com dúvida sobre se Jesus realmente ama ela, se Jesus gosta dela, se é tudo verdade, o céu é verdade. Então o inimigo vai lá, aproveita que ela está com a dúvida e tira a semente, tira a palavra de Deus do coração delas. A segunda semente caiu onde? No sal. Entre as pedras. A segunda semente caiu entre as pedras. E veio o sol forte e queimou aquela sementinha, porque ela não tinha raiz. A segunda semente representa o coração da pessoa que até vai para a igreja. Muitas vezes até
aceita Jesus como seu Salvador. Só que aí, quando vem as dificuldades, criança, as pedras são como as dificuldades. Quando vem as dificuldades desta vida, quando o papai fica sem dinheiro, aí ele fica logo chateado. Ah, Jesus não me ama mais. Ai, eu não vou mais ser crente, porque Jesus me deixou sem dinheiro. Eu não tenho mais trabalho. Ah, aí a filhinha fica doente, os papais. Ah, eu fui para a igreja para minha filha ficar boa. E a minha filha não ficou boa, ficou doente. Assim é o coração dessas pessoas como pedra, que quando vem a dificuldade da vida, o sol vem com uma dificuldade da vida e seca a fé que ela tinha em Deus, seca aquela palavra que foi plantada no coração dela. E ela não consegue mais seguir a Jesus. Mas aí tem a semente que caiu, a plantinha que caiu, ó, entre os espinhos. O espinho faz o que com a plantinha, vocês sabem? Sufoca. Sufoca, ele aperta assim, ó. Se crescer uma plantinha entre os espinhos, ela vai sufocando assim, apertando toda a semente. Então, o coração da pessoa que tem o coração como que foi plantado como entre os espinhos é o coração daquelas pessoas que as coisas dessa vida, criança, sufocam a palavra de Deus dentro do seu coração. As coisas, o dinheiro toma o lugar de Deus no seu coração. Ah, eu tenho um carro muito bonito. Eu tenho um celular do ano novo que papai trouxe, que a mamãe trouxe lá do outro país para mim. Isso vai sufocando a palavra de Deus. Aí a pessoa, ao invés de ir para a igreja, ah, eu não vou para a igreja hoje, eu vou ficar mais um pouquinho assistindo aquela TV gigante que tem no meu quarto. Ah, não, eu vou hoje ficar jogando um joguinho bem legal que eu baixei no celular. Ah, eu vou brincar com o meu carro novo que o papai comprou. E vai deixando de ir para a casa do Senhor, vai deixando a igreja, vai deixando Jesus, os espinhos que são as coisas desse mundo, vai sufocando a palavra de Deus dentro do teu coração, dentro do coração dessas pessoas que só querem os prazeres desta vida, que para ela só vai ficar bem se ela tiver muito dinheiro, se tiver um bom celular. Isso aqui, ó, vai sufocando a palavra de Deus. Não que a gente não goste de ter dinheiro, que seja pecado. Não, não é pecado a gente ter dinheiro, ter um bom celular, ter um bom carro, uma boa casa. Mas isso não pode tomar o lugar de Deus, o lugar da palavra de Deus no nosso coração. A gente não pode deixar de ir para a igreja, de louvar. Agora, ultimamente, a gente não pode ir para a igreja, né? Tem algumas igrejas ainda que estão fechadas, mas a gente pode orar em casa. A gente pode cantar em casa, fazer o culto doméstico. A gente pode ler a Bíblia. Ao invés de assistir aqueles desenhos ou filme que não edifica, a gente pode ver tantos desenhos que tem sobre a palavra de Deus. Mas também a gente pode fazer os cultos infantis, fazer as lives e a gente continua em falando. casa. Ah, e aquela plantinha, ó, a frutífera, que cresceu, virou uma linda planta e deu muitos e muitos frutos. Que coração é esse, prof? Vocês sabem? Querem saber qual é o coração? Olha, é um coração feliz, o coração que tem Jesus, é o teu e o meu coração. O coração que aceita Jesus e permanece na casa do Senhor, permanece ouvindo a palavra de Deus, mesmo em meio a tantas dificuldades. Mesmo, não pode ir para a igreja, as igrejas tudo fechada. Sim, mas nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Lá é um templo onde a gente se reúne para adorar o Senhor. Nós somos a igreja. Nós podemos orar em casa, louvar, ler a Bíblia, adorar o Senhor. O coração, ó, essa plantinha que caiu aqui, representa o coração de quem? Das pessoas
que não importa a dificuldade, não importa se ela está com muito dinheiro, se está com pouco dinheiro, ela louva a Deus, ela ora, ela lê a Bíblia. A sementinha, essa sementinha que caiu na terra, que caiu no meu e no teu coração, ela criou raiz, ela se aprofundou e dá bons frutos através da minha e da tua vida, exemplos da nossa vida que eu e tu devemos dar através da oração por uma pessoa que está enferma, através do comportamento dentro de casa, com o papai, com a mamãe, com os irmãos. Tudo isso são os frutos que nós damos. São a árvore que cresceu e deu muitos frutos. É a nossa vida. Quando damos frutos na casa do Senhor, que nossa vida segue como exemplo para muitas e muitas pessoas. A sementinha que caiu aqui dentro vai crescendo e crescendo e crescendo até se tornar uma linda árvore no meu coração e na sua vida e da sua família. Isso. Então, Sim. crianças, que o nosso coração possa, que essa sementinha, que é a palavra de Deus, a sementinha que eu falei, não é qualquer semente que a gente vai plantar. A sementinha que Jesus estava falando lá do semeador é a palavra de Deus, que tem que criar raiz no meu e no teu coração, que independente do que você passe, independente da dificuldade que eu e você passe, possamos estar com nossa raiz profunda. Se a nossa raiz estiver lá profunda, a árvore vai continuar bonita. Ah, mas quando eu fui ali, passei, o irmão fez uma cara feia assim pra mim, ó, prof. Nem falou comigo. Não tem problema, a gente ora por ele. Ora por ele. Porque a tua raiz está profunda, está firmada em Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Que possamos ter a nossa raiz firmada em Deus. Possamos ler, que você leia, ore e louve a Deus em todo o tempo, independente da situação. Que o teu coração possa ser terreno fértil para a palavra de Deus. Possamos propagar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, crianças. Mais uma vez, mais uma aula da IBD. Vamos então falar nosso Memória em Ação? Não tinha falado nosso Memória em Ação. Vamos lá falar nosso Memória em Ação. Eu vou ler na Bíblia primeiro, nosso Memória em Ação. Depois eu vou ler aqui e vocês repetem junto com a Natália, tá bom? Que a Natália vai repetir. Nosso Memória em Ação está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, a parte A. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Entenderam? Eu vou ler de novo e depois, quando eu for falar aqui, vocês repetem com a Natália, tá bom? Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Bem-aventurados somos nós que guardamos, a palavra de Deus. Onde? No nosso Em coração. nosso coração. Porque quando vier as dificuldades desta vida, a gente não vai ser igual aquelas plantinhas. A plantinha que vieram os espinhos e sufocaram. A plantinha que veio só forte e secou. Nós não vamos ser assim. Aquela plantinha que veio os passarinhos e roubaram. Essa plantinha que os passarinhos roubaram é como se fosse o inimigo que vem, e tira tudo da palavra de Deus da nossa mente e nosso coração. Aquela dúvida que a gente estava. A gente, quando vem as dificuldades, a gente que tem raiz, a gente faz o quê? Ora, louva, busca Deus. Lê a palavra Lê dele. a palavra de Deus. Amém, crianças? Amém. Vamos continuar aqui. Vamos ler o nosso Memória em Ação. Vamos lá. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado
bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras e bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia dessa profecia, e guardam as coisas e guardam as coisas que nela estão escritas. que nela estão escritas. Apocalipse, Apocalipse, capítulo 1, capítulo 1, versículo 3, parte A. versículo 3, parte A. Amém? Vamos Amém. repetir aqui para a gente finalizar. Bem-aventurado aquele que lê, Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia as palavras dessa profecia, e guardam as coisas e guardam as coisas que nela estão escritas. que nela estão escritas. Apocalipse, Apocalipse, capítulo 1, capítulo 1, versículo 3, parte A. versículo 3, parte A. Glória a Deus. Que nossa vida possa ser bem-aventurada, guardando sempre a palavra de Deus em nosso coração. Amém, crianças? Nós aqui no Distrito 12, as profs estão com muita saudade de vocês e esperamos que vocês compartilhem, curtem e participem do nosso grupo no WhatsApp, fazendo as atividades que são propostas. Amém? Mas, mamãe, a gente vai terminar assim. Não, vamos continuar, encerrar com um louvor que vocês gostam muito. As crianças lá do Distrito 12 gostam muito. O louvor falando sobre, ó, A Bíblia. a Bíblia. O louvor falando sobre a Bíblia. Então, essa é a surpresa. Essa é a surpresa. Olha aqui, não dá para ler essa Bíblia. O que tem aí dentro? Não, não tem nada aqui dentro. Vamos louvar? 1, 2, 3. Leia a Bíblia e façam oração. Façam oração. Façam oração. Leia a Bíblia e façam oração. Se quiser crescer, ó. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e façam oração. Se quiser crescer. E quem não ora? Quem não ora, a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. Vamos diminuir? Diminuirá. Diminuirá. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá. Então, para a gente crescer saudável na presença do Senhor, a gente tem que fazer o quê? Leia a Bíblia e façam oração. Façam oração. Façam oração. Leia a Bíblia e façam oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e façam oração. Se quiser crescer. Amém? Glória a Jesus. Vamos encerrar com uma oração. Esperamos vocês nas próximas lições. Amém, crianças? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Senhor, que possamos aplicar a Tua palavra na nossa vida, que possamos guardar no nosso coração e praticar, Senhor, esperando assim a Tua volta. Esperando o dia, Senhor, que possamos mostrar o fruto do nosso trabalho, possamos mostrar o fruto da nossa árvore para Ti, ó Deus. Recebe, Senhor, a nossa adoração, nosso louvor. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus, nos dá uma semana abençoada para a glória do Teu nome. Amém.